um espinho, certo? Eu fiz uma dermatoscopia na borda, eu não vi vaso arboriforme, não vi aquela folha da borda, né? Não vi características de vaso. A princípio é um espinho celular. Aí nessa dúvida a gente faz uma citologia, que a gente vê, agora mesmo eu posso corar com panótico, que é um corante imediato. Daí o nome, teste citologia imediata de Tizanque, foi o francês que descreveu pela primeira vez na pele, imitando Papa Nicolau, que já tinha feito isso no colo do útero. Aí ele aplicou a pele, o Dr. Tizanque, em Paris, no Hospital Saint-Louis. E aí, hoje deve-se usar a citologia para diagnóstico dos tumores cutâneos, antes de uma biópsia incisional. Eu não sei porque esse método não é tão utilizado na prática. Felizmente, no livro do Sampaio e do Azulay, eu escrevi uma parte do capítulo e eu boto essa dica, que colham a citologia não só para herpes, para tumores cutâneos. Ajuda hoje até na cirurgia de mouse. Então se põe uma luva descartável, né? A gente vai manusear o paciente. O material é muito simples, uma lâmina de vidro de laboratório, de preferência essa que tem a parte fosca, que você pode escrever o nome do paciente, até essa hipótese diagnóstica. Uma lâmina de bisturi, porque essa citologia, o ideal método é o método abrasivo, onde você vai fazer um raspado dérmico para colher as células. Então, uma simples lâmina de bisturi estéril é utilizada. Vamos lá, continuando o vídeo. Ó, você limpa a lâmina de vidro, inclusive para tirar as digitais, para não saber quem foi que colheu. Já pensou? Esse digital de Dr. Tomás. Você limpa e também para o esfregaço pegar uma lâmina limpa. Se você deixar impressões aqui, gordura, pode dificultar a impregnação das células na lâmina de vidro. Ok? Vamos lá. Estamos diante de um paciente de 68 anos, agricultor. Então ele tem essa lesão numa placa ulcerada e vegetante, de evolução de mais ou menos 1 ano e meio, numa área altamente exposta ao sol, que é o tronco superior, e a lesão não tem os limites bem definidos. Vejam que a gente não sabe onde termina a borda da lesão. Então, diante de uma lesão dessa, a maior suspeita é uma neoplasia cutânea, seja um carcinoma basocelular ulcerado, seja um carcinoma de células escamosas. Então, a citologia cutânea vai nos permitir, de forma imediata, essa diferenciação entre esses dois carcinomas, afastar uma micose profunda, que poderia ser uma esporotricose, uma cromomicose, até uma paracoccidioidomicose. A gente vai confirmar que é um tumor cutâneo e qual é o tipo, inclusive afastar o melanoma amelanótico. Tudo isso pode ser conseguido pelo exame citológico imediato de Tizanque. A parte rugosa para cima. Vamos fazer agora a técnica de coleta do material. Pega-se a lâmina de vidro com a parte fosca para cima e vamos fazer... Segura aqui para mim, por favor. Vamos fazer um esfregaço na lesão. De preferência sem sangramento. Então, você raspa rapidamente para ter pouco sangramento, que o sangue dificulta o diagnóstico. Você faz um esfregaço sobre a lâmina de vidro, um verdadeiro filme, né? Estende o esfregaço para nós vermos que tipo de célula tem nessa lesão, ok? Eu posso aproveitar esse outro lado da lâmina e fazer outro esfregaço. Mirela, dá uma gase dessa aí. Eu fiz, veja o que eu fiz da lesão vegetante, certo? Eu vou fazer um pouco agora da borda da lesão. Igualmente se faz uma... Pode filmar. Igualmente se faz uma baciloscopia para BAR,
Você faz uma isquemia, uma pequena incisão na borda. O ideal é que não venha sangue, aqui saiu um pouquinho, porque a lesão é muito vascularizada, né? E você faz uma abrasão na borda da lesão. Pronto, só isso aqui. Vamos fazer outro esfregaço. Esse foi da ulceração e aqui da borda da lesão. Então, nós temos 2 esfregaços. Né? Esse esfregaço é fixado ao ar ambiente, então não há necessidade de colocar no álcool éter. E poderia ser imediatamente no álcool éter se fosse fazer a coloração pelo Papa Nicolau. A fixação é com álcool e éter. Como eu vou fazer uma coloração a seco, que é o panótico, exatamente hematoxilina e eosina, então não precisa fazer o fixador. Nós deixamos secar o ar ambiente e o esfregaço vai ser fixado na lâmina de vidro a seco. Então daqui a uns 5 minutos essa lâmina já está seca e já pode ser corada. Todo material para ser corado precisa estar fixado. Então o ar ambiente fixa o esfregaço na lâmina e pode ser corado. Uma vez escolhido o material, o esfregaço que está aqui na lâmina, como já passaram uns 5 a 10 minutos, o material foi fixado no vidro. Então ele é transportado no porta-lâmina para não quebrar a lâmina, ok? Então nós chegamos agora na etapa da coloração. Nós usamos esse corante que é chamado panótico. São 3 corantes em que você dá 5 banhos na lâmina em cada corante. 1, 2, 3, 4, 5. Esse primeiro é tipo de um álcool absoluto para ressecar mais o esfregaço, entendeu? Para ser corado pela hematoxilina e eosina, que é semelhante à coloração na patologia do HE, hematoxilina e eosina. Então esse é o método panótico, um corante fácil, barato e que existe em todos os laboratórios, que é o mesmo corante que se usa para o hemograma, para se fazer um hemograma. Depois do primeiro banho, nós passamos para a eosina, que é esse corante avermelhado. Nós damos também 5 banhos. Esse corante geralmente cora o citoplasma das células. Vocês sabem que a célula tem o núcleo e o citoplasma. Então, aqui é corado o citoplasma, que é um corante ácido, que o citoplasma da célula é básico. Então, básico com ácido há uma atração, certo? Então, pronto. Aqui a lâmina foi corada o citoplasma das células. A seguir, nós vamos dar um banho na hematoxilina, olha, que vai corar o núcleo das células. Olha. Então, nós vamos fazendo alguns banhos. Pode até olhar se já está ficando bem azulado. Ok? E aí você vê se já está bom. Depois de alguns banhos, uma vez já está escuro o material, você precisa interromper a coloração. Assim vai ficar tão escuro que a gente não consegue observar as células. Então agora eu vou interromper o corante e vou lavar na água corrente para interromper a coloração. Agora o material, uma vez corado, precisa ser lavado em água corrente, olha. Então nós lavamos o esfregaço para retirar o excesso de corantes, ok? E a lâmina vai ser seca novamente ao ar ambiente. Poderá ser colocado uma lamínula com bálsamo do Canadá ou não, você pode examinar diretamente no microscópio. Uma vez corado e lavado, para interromper a coloração, nós enxugamos lentamente o esfregaço, ó, com papel toalha, lentamente, para não estragar o que nós coramos do esfregaço. Pode colocar aqui o papel toalha e deixar a lâmina de repouso alguns minutos para que ela fique totalmente seca, para se levar diretamente ao microscópio. Como é um exame citológico imediato, você pode até apressar o ressecamento do esfregaço uma vez lavado, fazendo simplesmente assim, ó, um método ventilador que substituiria um secador de cabelo, por exemplo.
Então você seca assim, ó, para apressar o ressecamento. Só pode levar o microscópio quando a lâmina estiver seca. E o material está fixado e corado. Por isso que nós devemos deixar a parte fosca para cima. Eu fiz o esfregaço na parte superior fosca para poder anotar. Aqui eu vou anotar, ó, SEC ou CBC, interrogado, certo? Então, escrevendo com lápis grafite, não descora, mesmo que eu quiser dar altos banhos, não há necessidade. Aliás, a importância é essa, você pode escrever o nome do paciente, a identificação do prontuário na própria lâmina de vidro. Como a lâmina já secou, nós podemos levar diretamente ao microscópio. Porém, existe uma cola chamada entelan. É uma cola que fixa a lâmina na lamínula e melhora o poder de refringência, de transparência. Então, nós vamos botar uma gotinha do entelan, que é uma cola, para fixar com a lamínula. O ideal é com a pipeta, mas eu, no momento... Pronto, eu coloquei umas 2 ou 3 gotas de entelan, que é uma cola, e agora eu vou usar lamínula, que é uma lâmina bem fina. Aqui, inclusive, tem 2, olha. A lamínula, para fixar melhor o material para ser observado. Então, eu coloco em cima da cola o entelan, ou pode ser o bálsamo do Canadá, pronto. Agora, esta cola está prendendo a lâmina com a lamínula e pode ser guardada durante 1 ano, sem pegar poeira. A lâmina está pronta para ir para o microscópio. Você também pode deixar alguns minutos secando a cola, mas se você tiver com urgência, como nós queremos dar um diagnóstico imediato, nós já vamos levar para o microscópio. Agora colocamos a lâmina no microscópio. Vejam que a luz branca, a luz entra de baixo para cima no microscópio, por isso que precisa o corante. Se a gente não tivesse corado, ficava tudo branco, não ia ver as células. As células estão coradas e a luz do microscópio atravessa a célula e a gente consegue visualizar. Começa-se com a objetiva de menor aumento, depois você vai aumentando a capacidade da objetiva, aumentar o tamanho das células para você visualizar melhor. No menor aumento, eu já botei até no segundo aumento de 200 vezes, eu já estou vendo numerosos ninhos de células neoplásicas. Agora eu vou analisar melhor se essas células neoplásicas são do vaso celular ou do espino celular. Tem diferenças entre elas. Na primeira análise, assim, no maior aumento e a objetiva de 40 vezes 10 da ocular, 400 vezes é o maior aumento. Depois ainda tem o aumento de 1000 vezes na imersão, mas nós deixamos mais para ver bactérias, que são menores que as células. Eu já estou vendo que tem numerosas células pleomórficas, atípicas, cancerosas, que não tem aquele monomorfismo e aquela paliçada periférica que nós encontramos no carcinoma basocelular. Tem o desarranjo dos ninhos das células, muita atipia celular e muita queratina também, o citoplasma amplo. Isso fala a favor do carcinoma de células escamosas, também chamado carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. É esse o meu diagnóstico para aquela lesão do paciente. Isso. Olha aqui, ó, já estou tirando foto. Pode aumentar aqui, ó, do campo do microscópio, tá? Olha aqui, essa célula atípica, muito atípica. Isso aqui marrom são hemácias. Veio muito sangue no esfregaço, mas aqui eu já estou vendo um agrupamento de células com bastante atipia. Vamos tirar do... Nesse campo, eu estou encontrando numerosas células atípicas, em especial aqui uma que me chamou muita atenção. Esta célula aqui, que eu estou apontando. Estou tendo uma certa dificuldade, porque eu estou tirando direto do celular e não tem aqui uma câmera para nós escolhermos melhor. Ó, essa célula aqui, a cromatina está muito grosseira no interior do núcleo, olha.
Isso é uma célula altamente neoplásica. E esse azul claro é o citoplasma, indicando que o núcleo até pequeno, com um citoplasma amplo. Se fosse basocelular, não tinha esse citoplasma tão amplo. Olha essa célula como é atípica. Ela tem uma cromatina extremamente grosseira, indicando que é uma célula extremamente pleomórfica, atípica. Estamos agora filmando e detectando um grupo, um aglomerado de células tumorais. Todas essas células azuladas, com núcleo aumentado de volume, pouco citoplasma, algumas têm até mais citoplasma, são células tumorais com bastante pleomorfismo. Aqui no centro, essa célula pequena é um polimorfo nuclear neutrófilo. Tá no meio aqui da inflamação. Todas essas células são células tumorais com bastante atipia, que não é comum no carcinoma basocelular, e sim no carcinoma de células escamosas, moderadamente ou até indiferenciado. Moderadamente diferenciado ou extremamente indiferenciado. Porque a gente não observa muito formação de queratina. Quanto mais diferenciado, mais queratinização. Porque o queratinócito espinhoso é que forma a queratina. Como não tem muita queratina, indica que esse carcinoma espinocelular é moderadamente ou totalmente indiferenciado. E isso piora o prognóstico do paciente. Ele tem maior chance de enviar metástases. Que eu encontrei um aglomerado de células tumorais, nós encontramos uma célula próxima à camada córnea. Então, ou seja, uma disqueratose, a formação de queratina dentro do tumor, indicando que é um tumor dos queratinócitos. Olha aí, essa célula aqui avermelhada é um corneócito, ou uma célula córnea, ou pré-córnea, indicando que esse tumor é produtor de queratina, exatamente a função do queratinócito, tanto basal como principalmente do queratinócito da camada espinhosa. Então, confirmando que é um carcinoma espinocelular, que é o câncer da camada espinhosa da epiderme, porque nós identificamos uma célula rica em queratina, que é esta célula aqui, com citoplasma bem avermelhado, diferente das outras células que estão à sua vizinhança. Então, isso aqui confirma que não é um melanoma, e sim um tumor queratinizante, ou baso ou espino. Como ele tem muito citoplasma, é o espino celular e não basocelular. O basocelular tem um arranjo empaliçada na periferia e tem pouca atipia. E aqui nós não vemos esse arranjo e vemos muita atipia com células queratinizadas. Então, o meu diagnóstico citológico é um carcinoma de células escamosas pouco diferenciado. Gente, então, para encerrar a nossa exposição da citologia imediata titizante, nós usamos esse método para o diagnóstico em oncologia cutânea. Nós usamos um corante muito simples, que é o panóptico. Veja que é um corante imediato, em poucos minutos, nós preparamos a lâmina, coramos, lavamos, colocamos uma cola para melhorar a refrigência, levamos ao microscópio e identificamos essas imagens que vocês viram, confirmando tratar-se de um carcinoma de células escamosas pouco diferenciado. Então vejam o valor da citologia cutânea oncológica. Evitou aqui uma biópsia incisional, onde ia perder tempo, demorava pelo menos um mês o resultado, ia retardar o tratamento cirúrgico radical que deve ser feito agora no paciente, para tentar curá-lo e ficar em controle, evidentemente. Se é um carcinoma diferenciado, ele tem alguma chance de enviar metástases. Geralmente, inicialmente para gânglio linfático e depois para as outras vísceras. Então, vamos imediatamente providenciar o tratamento cirúrgico radical para tentar curar o paciente.